ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui. Eu não posso vê-lo, mas posso sentir. Ele fez uma promessa e na promessa eu creio que onde eu estivesse, no encontrei. Reunido no seu nome ele estaria no meio. Aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três, aqui tem mais que quatro, mais que cinco, mais que seis. É como se estivesse no caminho com a presença de Jesus. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelas olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Esse é um Deus bom que ajuda a gente. Ainda que não existisse a Bíblia Sagrada, nem anjo nem profeta para me dizer, mas olhando para a terra, o céu e o mar, descobriria que existia um supremo ser. Acima disso tudo existe um alguém, existe um Deus que nunca foi visto por ninguém. O materialista ele diz que não crê, mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelo vale da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelo vale da fé, mas um dia eu verei como ele é. Mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelo vale da fé, mas um dia eu verei como ele é. Eita, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Coloca o fundo musical. Coloca o fundo musical lá. Louvado seja Deus. Irmão, abra sua Bíblia nesta noite. Temos 25 minutos, eu vou procurar dentro desses 25 minutos trazer uma mensagem para o nosso coração nesta noite, aleluia. Eu li uma mensagem à tarde, mas confesso que o Senhor me deu uma outra direção durante o culto. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra de Deus em Lucas capítulo 22 e o verso 48 até o versículo 57, do 48 ao versículo 57. Louvado seja Deus. Lucas 22, do versículo 48 ao versículo 57. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse-lhe Jesus, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. E vendo que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse-lhe: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido, louvado seja o nome do Senhor, à direita, deixaram, basta, Jesus falando, a orelha me curou. E disse-lhe Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: Saíste com a espada e porretes, como para deter um salteador, e tendo estado todos os dias convosco, e o templo, não entendeste as mãos, não estendeste as mãos contra mim, mas está escrito, mas está, e é a vossa hora em que o poder das trevas, e Pedro nega a Jesus. Versículo 54 diz: E tendo prendendo, o levaram e meteram essa casa do sumo sacerdote, em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe, e havendo acendido o fogo do meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como uma certa criada, vendo está assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: Este também estava com ele. E porém ele o negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Poder sentar, queridos. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmão, nesses dois textos nós vamos ver aqui o momento que antecedia a crucificação de Jesus, um momento crucial. E aqui nessa passagem vamos ter vários momentos cruciais e muito importantes para que nós possamos refletir neles. Um desses momentos é que quando Judas ele vende Jesus por 30 moedas de pratas, e ele vende Jesus por essas moedas, e os sacerdotes do templo que foram para o prender disse: como nós podemos identificá-lo? Quem é Jesus? E ele disse: aquele que eu beijar no rosto, esse é o Rabi, o mestre. É o mestre. E quando se aproxima eles de Jesus, algum texto vai dizer aqui no livro de Marcos, não especificamente nesse texto, vai dizer que quando eles perguntam quem é Jesus, ele diz: sou eu. Eles caíram porque não suportaram a presença de Deus que naquele momento tinha na vida de Jesus. Mas Jesus permitiu que eles o prendessem. Só que quando Judas se aproxima de Jesus, ele beija Jesus no rosto, e ele diz: Judas, com um beijo me traíste. Traíste com um beijo. Uma tradução diz: com um beijo me traíste, e outra, essa aqui diz: o traísse com um beijo. Só que quando eles vão para pegar Jesus, esse texto aqui vai dizer que um dos seus discípulos, ele pega a espada
e ele corta a orelha de Malco. O texto vai dizer que é um sacerdote, mas quando a gente vai ler no livro de Marcos, vai dizer o nome desse sacerdote, Malco, e vai dizer o nome do discípulo, Pedro. E quando Pedro corta a orelha do soldado com a sua espada, louvado seja Deus, alguém depois questiona com Jesus, mas eu vou falar logo em seguida sobre isso. Só que Jesus vai fazer o último milagre antes que ele seja crucificado. Agora a gente vai entrar nos livros extra-bíblicos que vai falar sobre Malco. Malco, o sonho dele era ser sacerdote da casa do Senhor. E naquele tempo a lei dizia que o homem, para ser sacerdote, primeiro critério, não deveria ter marca alguma no seu corpo. Só que quando Pedro corta a orelha de Malco, ele vê os seus sonhos caindo no chão. Aleluia. Talvez os teus sonhos estão no chão. Aleluia. Talvez você não tenha conseguido aquilo que você quer. Só que Jesus, no mesmo instante, disse que cortou a sua orelha. O Pedro corta a orelha de Malco. Jesus junta a orelha daquele soldado do chão e o curou. Irmão, detalhe, quando Jesus cura, ele não deixa marca de ponto. Quando Jesus cura, ele não deixa sinal. Ou seja, Malco vê o seu sonho que estava no chão sendo restituído. Aleluia. Aleluia. E aqui eu quero enfatizar, Jesus sabia o que estavam esperando. Era a crucificação. Era o povo dizendo, vocês querem? Quem vocês querem que eu crucifique? É Barrabás ou Jesus? E ele diz, soltam Barrabás e prendam Jesus, que o sangue dele caia sobre nós. Mas Jesus, no momento em que ele está crucificado, e ele pede água para um daqueles soldados, e eles colocam e sopram uma vara, uma esponja no vinho, no vinagre. Vinagre vai dizer o que é vinho, e coloca na boca de Jesus. Só que Jesus não ingere, porque Jesus sabia que se ele fizesse isso, a sua crucificação, o seu sacrifício seria em vão. Porque Jesus não ia aceitar, Deus não iria aceitar sacrifício através do álcool que ele teria ingerido. Ele não bebe. E ao mesmo momento aquele soldado fura ao seu lado com aquela lança. E ele olha para o pai e diz, Pai, perdoam porque eles não sabem o que fazem. O único momento que Jesus rompe o seu silêncio é para interceder por nós pecadores, dizendo, Pai, perdoa, porque eles estão cegos no pecado, mas dá uma oportunidade para ele, muda a história dele, e ele vai ser um cego teu, ele vai pregar o teu evangelho, ele vai fazer a tua obra. Aleluia. Aleluia. E agora Pedro corta a orelha do soldado, e alguém vai dizer, Senhor, mestre, por que tu não tirasse a espada de Pedro? E Jesus vai olhar para ele e dizer, o que adianta eu tirar a espada da sua bainha, do seu cós, se ela está no seu coração, no coração de Pedro? O que eu entendo? Que a nossa confiança não tem que estar na arma que eu estou usando, não. O meu coração tem que dizer, o meu Senhor é Ele que vai pelejar por mim, porque Ele é o Senhor dos exércitos, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia. E Pedro, um homem que em alguns momentos, quando alguém disse, Senhor, muitos estão dizendo que tu é Elias, outros dizem que tu é Enoque. E ele olha para os seus discípulos e diz, e vocês, o que dizem que eu sou? Aleluia. Este mesmo Pedro que usou uma espada depois para cortar a orelha do sacerdote Malco, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E ele vai dizer, isso não foi carne não, mas o Espírito de Deus, todo Pai, te revelou, e isso que tu falas agora, louvado seja Deus. Em outro momento Jesus está pregando para a multidão, e alguém diz assim, Senhor, e Jesus começa a pregar, a multidão começa a se dispersar, e ele diz, vocês também não querem ir junto com eles? Esse mesmo Pedro vai dizer assim, Senhor, o que nós iremos
só tu tem a palavra da vida eterna. Aleluia. O que é que eu quero enfatizar para vocês, querido? Que um homem que em algum momento cheio de falha, mas em outro momento tão sensível à voz de Deus, de compreender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aleluia. Só que agora Pedro, no texto que nós lemos aqui do versículo 34 em diante, Jesus diz na última ceia da Páscoa que alguém dos que estava entre ele iria o trair. E alguém diz assim: sou eu, mestre. Outro diz: sou eu. E quando Judas diz: sou eu, mestre, ele diz: tu dizes. E ele disse, agora é interessante algo que muitas das vezes nós gostamos de rotular as pessoas. E Jesus disse: aquele que toma do vinho comigo e molha o pão no vinho há de me trair. Só que todos eles fizeram isso. Não foi só Judas. Todos os discípulos molharam o pão no vinho. Talvez eles perguntaram: aquele que molhar primeiro, talvez seja esse. Só que de repente um após o outro foi molhando. E Judas também molhou. O que é que Jesus está falando? Mostra para nós que nós não temos que expor ninguém. Nós não temos que expor irmão A ou irmão B. Não. Jesus nos chamou para denunciar e nos advertir do pecado. Mas cabe a mim e a você nos policiar e dizer: essa palavra é para mim. Aleluia. Não é para o irmão que não estava aqui. Essa palavra é para mim. Sou eu que preciso ouvir essa palavra. Aleluia. E Jesus vai dizer, e todos esses acontecimentos eu imagino que foi uma semana, um mês muito cheio, porque Jesus está ali orando no Monte das Oliveiras, e vai junto com Jesus orar João e Pedro. E Jesus sobe para o monte para orar: ficai aqui, vigiai aqui que eu vou subir para orar. E Jesus vai orar por um período de tempo, e quando ele volta, Pedro e João estão igual eu e o irmão Emilson, dando aquele ronco, dormindo. E Jesus vai dizer: será possível? Mas nós dormindo, roncando no nosso momento de oração, de dormir mesmo, não era um momento de oração. Mas eles estavam dormindo, e Jesus disse: será possível que nem uma hora vocês podem vigiar junto comigo? E eles: não, agora nós vamos orar, agora nós vamos ficar acordadinhos. Vamos passar aqui, se acordaram, agora nós vamos ficar aqui de QAP, né, como diz o vigilante. Vamos ficar de prontidão aqui, nós não vamos dormir mais. E Jesus volta para o monte para orar novamente. E o texto vai dizer que quando Jesus começa a orar, a sua oração era dizendo: Pai, passa de mim esse cálice impossível for, porque Jesus sabia o que ele iria passar, mas todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. E quando Jesus falava isso, o texto vai narrar dizendo que o seu suor saía em forma de sangue. E algumas pessoas, alguns cientistas, médicos vão dizer que devido à grande situação que ele iria passar, talvez a pressão psicológica possa ter feito isso, mas é algo que eu acredito que não tem explicação. Aleluia. São coisas que a medicina não pode explicar, mas eu entendo hoje, como pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, eu entendo que era o preço que Jesus estava pagando por mim, por você. Aleluia. Era preço de sangue. Aleluia. E quando Jesus volta novamente, Pedro e João estão dormindo. E quando ele vai vestir eles: não, mas agora não adianta mais. Aleluia. Então o momento que temos que estar firme na oração é agora, não é depois. Não, depois eu oro, depois eu faço, não, é agora. É nesse momento que temos que orar. O reino de Deus é diferente das coisas humanas. Muitas das vezes nós priorizamos: não, primeiro eu vou para o meu trabalho, depois, se eu tiver tempo, eu vou para a igreja, depois eu vou para o aniversário do meu amigo, se der tempo eu vou para o culto. Não, primeiro eu vou para o culto. Se der tempo eu passo lá na hora da boia, que é a hora melhor do final do aniversário. Aí eu já estou cheio da presença de Deus, e agora eu vou alimentar minha carne. Aleluia. É assim que eu faço. Estava acontecendo o aniversário do sobrinho
neto sobrinho da minha esposa, de 1 aninho. Não, eu quero que você... Não, eu vou, mas primeiro eu vou para o culto, fazer meu trabalho lá. Santa Ceia, primeiro eu vou ceiar. Manjar do céu, depois eu vou lá. E entro no manto da terra. Cheguei na melhor parte, na hora que estava servindo a comida. Aleluia. Porque aniversário é parabéns, é foto, é selfie. É selfie para um lado, é selfie para o outro. Mas o melhor é o final. Mas eu já tinha ido na casa do meu Senhor. Aleluia. Já tinha cercado a mesa do meu Senhor. Eu já estava ali, mas eu estava pensando, Senhor, obrigado por aquele culto maravilhoso, onde o Senhor me deu mais uma vez a oportunidade de ceiar. Aleluia. Aleluia. E numa dessas conversas, uma semana, vamos dizer um mês, uma semana de decisão, Jesus vai perguntar para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Tu me amas mesmo, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas mesmo, Pedro? Baixa a cabeça, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Será que alguns pastores têm amado Jesus a ponto de cuidar das ovelhas do Senhor? Será que nós temos cuidado das ovelhas do nosso Deus do jeito que Ele quer? Eu vi alguém pregando esse dia dizendo: não é o pastor que tem que visitar, não. Seu irmão está ruim, ele que venha. Será que é assim que Jesus quer? Não. Jesus disse que Ele deixou 99 no curral, e por isso que foi atrás de uma que estava ferida. E aquele pastor, ele andou, ele se feriu, ele se machucou, mas quando ele chegou de longe, ele viu aquela ovelha ferida. Aleluia. Sem força de voltar para o aprisco. Ele vai dizer, ele pegou aquela ovelha, colocou no seu ombro, ele viu que ela não dava conta de caminhar, ele coloca ela no seu ombro e vem, e chega lá, ele sara as suas feridas, ele cuida das suas feridas, e ele faz uma festa, porque ele encontrou aquela ovelha que estava perdida. Aleluia. Mas o que temos visto hoje? Saiu do nosso meio porque não era do nosso. Deixa ele para lá. Será que Jesus, foi isso que Jesus nos ensinou? Ele diz: Pedro, tu me amas? Não, tu sabes, Senhor, que eu cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Apacenta elas, zela delas. Aleluia. E Pedro fica calado, ele entendeu o que Jesus estava falando para ele. Jesus não estava acreditando, porque Jesus sabia que Pedro amava. Só que dado outro momento, Jesus vai falar para Pedro: Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, é o texto que nós lemos. Aleluia. Tu vai me negar por 3 vezes, antes que o galo cante. Algumas pessoas vão dizer que o galo que cantava não era o galo, um animal, uma ave, não. Eles falam que, eu não sei se faz sentido, mas eu vou dizer que foi o galo. A Bíblia diz que é o galo, eu vou no que a Bíblia está me dizendo. A Bíblia não está dizendo que é buzina, não é nada. Porque buzina é alforje, é buzina, é isso que a Bíblia fala. O atalaia toca a buzina. E o galo canta de madrugada. Eu nunca vi uma buzina tocando de madrugada e alguém dizer: o galo está cantando. É o galo que cantou 3 vezes. E aqui o texto vai dizer que Pedro está sentado no meio deles, perto da fogueira, e a mulher, uma criada da casa, diz: esse é um deles, porque é igual a eles. Ele disse: eu não a conheço. E quando você lê a continuidade do texto, vai dizer que outra pessoa diz: não, tu é um deles, porque tu fala como ele. Não sou eu, não sou um deles. E outro diz: tu andas como eles. E eu pergunto para você nessa noite: você é um deles? Você anda como ele? E Pedro nega Jesus. Quando acontece essas 3 vezes que Pedro nega Jesus, o galo canta. E eu vou com a Bíblia diz que o galo canta. Aleluia. E galo que eu conheço é galo mesmo. Não é o irmão Raimundo, tem um apelido, né? Brinco com ele. Mas o galo, a ave, o animal, ele cantou por 3 vezes. Aleluia. E Pedro se lembrou que Jesus tinha falado para ele que antes que o galo cantasse por 3 vezes, ele o negaria, Jesus, por 3 vezes. Antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. E Pedro disse: meu Deus, eu neguei o meu Senhor. Aleluia. Mas sabe o que foi que Pedro disse antes dele? Jesus falou: Pedro,
Vai ter que acontecer. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele disse: não, Senhor, se for preciso, eu morrerei contigo, mas eu não te abandonarei. Aleluia. Quantas vezes nós não temos sido Pedro e negado Jesus antes que o galo cante? Com nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, fazendo aquilo que nós queremos. Mas nós estamos dizendo: Jesus, eu morrerei contigo. Aleluia. Eu não te negarei. É noite de reflexão, igreja. Aleluia. A mensagem não seria essa, mas o Senhor falou: fala sobre o meu amor incondicional. E quando Pedro nega Cristo por 3 vezes, Aleluia. ele se arrepende e diz: Senhor, me perdoa, porque eu te neguei. Aleluia. Irmãos, errar é humano, mas reconhecer os nossos erros é virtude e pode mudar a nossa história. Aleluia. Judas se arrependeu de ter traído Jesus, mas ele fez diferente. Em vez de ele ir pedir perdão para Jesus, ele colocou uma corda e se enforcou. Mas Pedro disse: não, eu te neguei sim, Jesus, mas me perdoa, porque eu sei que eu sou fraco, eu sou falho. E Jesus perdoa Pedro. Aleluia. Aleluia. Pedro passa por esse momento da sua vida de ter negado a Jesus. Só que Jesus tinha falado para ele: Pedro, se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Aleluia. E muitos de nós, quando alguém faz algo de ruim conosco, a gente não quer perdoar. Aleluia. Mas Jesus perdoa Pedro, porque entende que ali foi um momento de fraqueza. E quando o homem está diante da morte, ele nega muitas das vezes Jesus. Jesus, diante da morte, não negou, mas ele disse: Pai, faz passar de mim esse cálice. Aleluia, Deus. Ele estava dizendo: Senhor, Deus, meu Pai, se for possível, faz isso comigo, mas se não for, faz a tua vontade. Nós temos que ser assim. Senhor, eu acho que eu não dou conta, mas todavia seja feita a tua vontade, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele se responsabiliza e Ele muda a nossa trajetória. E agora Pedro, louvado seja Deus. Eu pensei que ia dar 9 horas, vai dar 8 horas, né? Glória a Deus, eu vou um pouquinho ali nessa mensagem. Pedro teve uma trajetória a partir desse momento. Pedro cortou a orelha do mal, que ele não se arrependeu. Pelo menos a Bíblia não enfatiza nada a respeito. Mas quando ele nega Jesus, sim, ele se arrepende. Aleluia. Aleluia. E aí Pedro vai sair um pouco de cena com os demais discípulos. Jesus é crucificado. Só que quando Jesus ele é crucificado, os discípulos eles se escondem com medo de morrer junto com Jesus. Só que o texto vai dizer que Jesus ele foi crucificado no meio da semana, no sábado. De sábado para domingo, de madrugada. Levanta-se as mulheres. Maria, a Bíblia vai dizer que Maria era uma delas. O texto não fala se era Maria irmã de Lázaro ou se era mãe de Jesus. Eu acredito que tenha sido a mãe de Jesus. O texto não dá clareza, mas foi uma Maria que foi lá, junto com Betânia. E quando elas chegaram lá, onde Jesus foi sepultado, elas viram que a porta, que era uma pedra, não estava mais lá, estava aberta. Louvado seja Deus. Eu vi alguém falando essa semana que me fez lembrar que quando Jesus saiu, aquele pano que ele estava enrolado, ele estava dobrado em cima da mesa. Essa semana eu vi alguém pregando sobre isso, que quando o mestre lá em Israel, o dono de casa, quando ele estava na mesa, que ele pegava o lenço dele, enrolava e jogava em cima da mesa, ele estava dizendo: pode tirar tudo que eu não volto mais. Mas se tivesse dobrado, bem dobradinho lá,
Ele estava dizendo assim: eu saí, mas eu volto. Aleluia. E aqui Jesus ele vem nos falar algo que o Espírito de Deus nos revela através da intimidade que temos com Deus. O pano que Jesus estava enrolado na pedra do seu sepulcro estava dobrado. Aleluia. Isso quer dizer que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. E quando elas estão atemorizadas ali, Oh, aleluia. o anjo aparece para elas e diz: por que vocês procuram ele entre os mortos quando ele já ressuscitou? Ele já ressuscitou, aleluia. Oh, aleluia. E elas voltam alegres e dizem para eles onde eles estavam escondidos: Jesus ressuscitou, o mestre está vivo. Mas surge alguém que está no meio da igreja chamado Tomé. Para eu acreditar, eu tenho que ver as suas pisaduras. Aleluia. Para que eu possa acreditar que é ele mesmo. Que o texto vai dizer que Jesus aparece mais uma vez para eles. E Tomé, quando vê, ele diz: está aqui, Tomé, olha. Ele disse: eu não preciso ver. Ele disse: está aqui. Tu está crendo porque tu está vendo. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas vão crer na minha ressurreição. Aleluia. E Jesus vai dar uma palavra para Pedro. Vai dar uma palavra para os discípulos, melhor dizendo. Jesus se reúne com eles ali e vai dizer para eles: olha, vocês vão subir para Jerusalém para ser revestidos de poder, e não desçam de lá enquanto não for revestido dele. Aleluia. E Jesus fala com ele, Jesus sai andando, eles vão junto com ele, e de repente Jesus começa a levitar e vai sendo levado para os céus. E quando ele vai subindo na nuvem, os discípulos estão olhando para ele, e mais uma vez o varão vai dizer: por que vocês olham para ele? Da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que não se contaminou com esse mundo, mas que guardou o testemunho da fé. Aleluia. 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 E agora, eles estão lá em Jerusalém, lá no monte, como Jesus falou. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4 em diante, vai dizer que eles estão reunidos numa casa, e de repente começa um grande mover de Deus, um vento impetuoso e veemente vem em direção de todas as direções, e pousa sobre a cabeça deles como labareda de fogo, uma tocha na cabeça de cada um dos discípulos. E eles começam a falar em outras línguas. E alguém que estão lá da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma, ele diz: esses homens não são galileus? Não são. E como eles falam na nossa própria língua materna. E o texto vai dizer que alguns se maravilharam. Mas como sempre tem murmurador no nosso meio, disse: estão porre. Eles tomaram um vinho de 18 anos, e eles estão tudo porre. Só que Pedro, que lá atrás cortou a orelha de Malco, que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, mas que se arrependeu, agora ele se levanta, uma nova criatura, e diz: esse Jesus, nós não estamos embriagados, porque essa é a terceira hora do dia. Mas o que o Senhor falou através do profeta Joel, dizendo que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão visões, sonhos. Aleluia. Mas sobre os meus servos e minhas servas naquele dia também derramarei fogo e vapor de fumaça. Aleluia. E farei prodígio no meio deles. Aleluia. E Pedro começa a pregar. E quando eles começam a pregar, falando o mesmo Jesus que vocês desprezaram,
que levaram para que fosse crucificado. Esse mesmo Jesus, ele falou que era para nós subir para o monte de Jerusalém, porque nós seríamos revestidos do seu poder, e depois era para nós descer para Jerusalém até os confins da terra e pregar o seu evangelho na cruz. De repente, alguém no meio da multidão diz assim: o que nós podemos fazer, aleluia, para obter essa dádiva que Deus deu para vós agora? E Pedro vai dizer, e eu vou dizer para você nesta noite: arrependei-vos dos vossos pecados e aceitai Jesus como o único Salvador da sua vida, e Ele transformará a tua vida, e tu serás renovado, e tu serás uma nova criatura. Aleluia. Que o texto vai dizer que mais de 5.000 homens, mais de 3.000 homens entre mulheres e crianças, deu 5.000 pessoas que aceitaram a Jesus. Aleluia. E foram batizados com o Espírito Santo na mesma hora. Glória a Deus. Então vejamos, irmão, não tem comparação melhor para mim e para você a história de Pedro. Quem Pedro era? Primeiro, Pedro era um pescador de peixe. E Jesus chega lá com Pedro, Pedro está lá, passou a noite toda lavando sua rede. Disse: Pedro, posso entrar no teu barco? Quem pode? Disse: afasta o teu barco mais um pouquinho aí na beira da praia e lança a rede. Ele vai dizer: Senhor, nós sabemos onde os peixes ficam, onde as pescadas estão. A gente vai lá com os olhos, né, com a rede, coloca. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Aleluia. Aleluia. Irmão, Deus, Jesus, Ele não precisa que a lógica humana te favoreça para Ele fazer um milagre na minha e na tua vida. Aleluia, Deus. Ele não precisa disso. Como o irmão Raimundo estava falando hoje mais cedo para nós, igreja não salva ninguém, é verdade. Igreja não salva. Igreja não faz milagre, não. A igreja nós sim, mas a igreja templo não. Aleluia. Aleluia. E quando eles levam a rede para o mar, o texto vai dizer que houve uma abundância de peixe, que ele teve que convidar os seus companheiros que também não pegaram nada, e encheram vários barcos, pegaram vários peixes. E Jesus vai dizer para ele: Pedro, hoje tu é pescador de peixe, mas eu te farei pescadores de homens. Aleluia. E foi o que veio acontecendo na vida de Pedro. A sua trajetória até chegar no Atos dos Apóstolos. Pedro se torna pastor da igreja de Atos dos Apóstolos em Jerusalém. E agora vou tentar dar uma resumida para você entender a trajetória de Pedro. Pedro entra agora no templo chamado Porta Formosa. Eu pergunto para você: foi a primeira vez que Pedro entrou ali naquele templo? Não. Mas religiosa não muda a vida de ninguém. Aleluia. Só que agora Pedro vem cheio do Espírito Santo, vaso transbordante do azeite. E de repente, Pedro está diante de um homem paralítico na entrada do templo, e levanta a sua mão e diz: dá-me uma esmola. E o texto vai dizer que vinha Pedro e João. E ele olha para aquele aleijado e diz: olha para nós. Ele olhou. E ele disse: nós não temos ouro nem prata, mas isso que temos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Detalhe: quando Pedro fala aquilo para aquele homem que estava ali paralítico, ele não conseguiu se levantar, mas Pedro estendeu a mão. Aleluia. O que é que eu entendo com isso? Primeiro, você tem que ter uma palavra da autoridade de Deus. E segundo, você tem que estender a mão para que aquela pessoa tenha confiança. E o texto vai dizer que quando Pedro estende a mão e ele se levanta, ele sai saltando e pulando e adorando a Deus dentro do templo, da porta chamada Formosa. E alguém diz: mas esse não era o paralítico que estava lá na porta. Era. E o que aconteceu? Todos os dias ele estava aqui, eu não sei, mas aconteceu algo extraordinário. Aleluia.
Eles ficaram atônicos. Agora, quer ver eu te falar outra coisa interessante a respeito de Pedro? Um homem que negou Jesus, que cortou a orelha de Malco, mas que se arrependeu. O texto vai dizer que acontece uma coisa extraordinária com Pedro, apóstolo Pedro, que não aconteceu com Jesus. Até eu não vi narrar nada disso. Aonde a sua sombra passava, pessoas eram curadas. Aleluia. Por onde Pedro passava, a sua sombra curava as pessoas enfermas. Aleluia. Aleluia. Pedro era mais santo do que nós? Não. Era um pecador que se arrependeu, que reconhecia que tinha fraqueza, que tinha limitações, mas ele sabia que tinha um Deus que tinha mudado a sua sorte. E agora ele não é mais um pescador de peixe, ele é pescador de almas. Aleluia. E Pedro começa a mudar Deus, Jesus, através da vida de Pedro e dos mais 12 discípulos. Aí coloca ali mais um no lugar de Judas, que o traiu. Louvado seja Deus. Diz que a igreja, ela fez uma reunião, oraram a Deus, e o Espírito do Senhor nomeou Ananias para ficar como discípulo no lugar de Judas, que tinha se enforcado. Louvado seja Deus. E Pedro começa a fazer a obra na cidade, a igreja primitiva que surgiu após Cristo. Tinha anticristo, tantos anos antes de Cristo, e agora surge a igreja após a ressurreição de Cristo. E ele diz que eles compram e vendem, suas propriedades, repartem de igual modo entre os irmãos, e havia abastança de pão, e não faltava dinheiro para mantimento da casa do tesouro do Senhor, e a igreja crescia. E aqui eu quero enfatizar, porque quando a gente ela vai buscando vários fatores, mas eu quero parar por aqui. Quando a igreja crescia, aleluia, aí vai entrar duas personagens central na história de Pedro ainda, agora como apóstolo. E aí temos que ter muito cuidado, nós quanto casados. Por quê? Ananias e Safira venderam as suas propriedades e concordaram. Nós vamos dizer o seguinte: nós vendemos por 60 mil reais, vamos dizer isso, não era esse tipo de dinheiro, mas nós vamos dizer que nós vendemos por 40 mil, e nós vamos dar só 40 mil e fica com 20 mil para nós. Combinado? Combinado. E eles foram, primeira coisa que quando vê que o casal não tem sintonia, andam na frente ou atrás. E Ananias chega primeiro e disse: Ananias, por onde andava, tudo? A gente vendeu a nossa propriedade. Foi. E aqui eu vim devolver a parte, vim dar todo o dinheiro aqui, para que a igreja venha fazer como entenda fazer. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: porventura, o Espírito do Senhor não estava contigo? Não viu o negócio que tu fizeste? E agora, porque tu mentiste, não a mim, mas ao Senhor Deus de Israel, estes jovens que estão aqui vão te enterrar. E na mesma hora o anjo da parte do Senhor tirou a vida de Ananias. Passado algum tempo, minutos após, chega Safira, e ele faz a mesma pergunta que ele fez para o seu esposo, e ela contou a mesma história que ela tinha combinado com ele. Ela tinha chance de se arrepender, tinha ou não tinha? Tinha. Então nem tudo que o nosso cônjuge faz que não é justo, nós não devemos concordar. No primeiro nós temos que abrir a visão dele ou dela. Isso não é certo, Deus não está nesse negócio. Agora, se ele tem mais, já é ele Deus, mas você já fez a sua parte. E ele disse: poderias tu fazer diferente do teu esposo, mas como tu usaste de engano para com Deus, os mesmos jovens que enterraram teu esposo vão te enterrar. E ela morreu na mesma hora. Morreu não, Deus matou. Porque Deus é que extermina pessoas infiéis que tentam enganar a ele. E eles morreram. E ali o texto vai dizer que houve grande temor no meio da igreja, e viu que o que estava acontecendo não era brincadeira, era coisa séria.
E aí a igreja ela começa a crescer. Só que dado um momento, a gente vai ver que começam as perseguições do povo de Deus. Mas hoje continua, as perseguições continuam. Elas mudaram as estratégias, porque eles viram que quanto mais eles matavam cristãos nas arenas, destraçalhados por leões, mais a igreja crescia. E aí eles entenderam: vamos mudar de estratégia, nós vamos nos infiltrar no meio deles. E foi o que eles começaram a trazer para o meio da igreja, doutrinas pagãs. E a igreja foi diminuindo de certa forma, mas continuou crescendo, porque a obra de Deus ela não vai parar por investida de Satanás, ela vai continuar. Infelizmente, aqueles que enveredarem pela doutrina de Satanás vão perder suas vidas e a sua salvação. Mas lá em Apocalipse vai dizer: vigiai para que Satanás não roube a tua coroa. Vigiai até o fim, para que Satanás não roube a minha e nem a tua coroa. Então o segredo está em vigiar, o segredo está em viver a palavra de Deus, está em viver. Temos que viver a palavra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado e exaltado na nossa vida, e que por onde nós passarmos possamos deixar um rastro de bênção. E aqui passou um grande homem e uma mulher de Deus, aqui passou uma grande mulher de Deus, aqui passou um jovem de Deus. Quando ele fala, eu vejo Deus. Quando ele ora, eu vejo Deus. Quando ele louva, eu vejo Deus. Quando ele prega, eu vejo Deus falando. Glória a Deus. Mas a igreja do século 21 tem vivido o seu bel prazer. Mas eu louvo a Deus que existe uma igreja remanescente, que não negocia a sua fé, que não negocia seu ministério. Continue assim. E aqui eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e dizer para os meus irmãos que vão ver esta pregação no canal do YouTube, Avivamento da Última Hora, essa palavra é para você também. Aleluia. É para você que está aqui, que vai tirar um momento para ver essa mensagem. E que Deus fala no teu coração. Você pode até dizer: ei, eu não estava naquele culto que ele estava lá. Mas o Deus que conhece a minha e a tua vida, Ele sabe que você vai ouvir, que você vai assistir, você vai ser impactado. Porque essa é uma ferramenta missionária para te alcançar onde você estiver. E todos os meus irmãos que pregam e que eu filmo têm essa responsabilidade, eles sabem disso. Tem a minha irmã, a obreira Alcione, vai estar pregando dia 26 lá em São Caetano, numa obra. E você que mora em São Caetano pode ir lá, faça parte desse banquete espiritual, porque Deus vai fazer coisas grandes. Porque eu coloco nesse canal do YouTube com o objetivo de alcançar você que é inscrito no canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos nós que tiramos esse momento para vir aqui, agradecer a Deus pela vida do irmão Raimundo que está aqui conosco. Irmão, não toca lá pegando assim, de lá para cá pegando todos nós. Enquadra. Eu sei que vai ser quase impossível me enquadrar aí no meio, mas aleluia. Está pegando todo mundo para cá? Amém. Oh glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fechar o círculo aqui. Pegar a mão do irmão e vai. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, Oh Deus. aqui está a família Peniel, Senhor. Glória a Deus. Esta noite te agradecendo Oh, aleluia. por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Verdade, meu Senhor. Pai, obrigado pelo meu irmão Diácono Nilson, Oh, pelo meu irmão Enzo, irmã Alcione, essa mulher de Deus que o Senhor colocou em nossas vidas. Obrigado pelo irmão Ivaí, pelo irmão Raimundo que chegou aqui nesta noite, pela minha esposa, Senhor, minha companheira, que o Senhor tem me dado nesta batalha. Ah, Senhor, nós somos gratos a Ti. glória a Deus. E a mensagem da cruz continua surtindo efeito ainda. Aleluia, aleluia. Eu sei que se aproxima a Tua vida, Senhor. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor vai nos levar para morar contigo nas mansões celestiais. Oh, Senhor, abençoa nossas vidas, Senhor. Eu creio, Pai, que quarta-feira que vem Oh Deus.
nós estaremos aqui, Senhor, Creio, Pai. fazendo a tua obra, Senhor. Aleluia, Deus. Mas nesta hora eu sei também que na próxima, se o Senhor não voltar, dia 26, estaremos lá em São Caetano, Aleluia, Deus. com a tua filha, Senhor, que vai ministrar naquele lugar. Oh, glória. Mas eu creio que no dia que nós viemos fazer o culto, que o Senhor estará conosco, para junto nós se alegrarmos na tua presença. Verdade, Pai. E então, Deus querido, em nome de Jesus, seja conosco nesta noite, nos abençoando, nos entregando a vitória, em o nome do Senhor Jesus. Nos leva guardado e protegido para os nossos lares. Verdade. Nós que vamos ficar aqui, os irmãos que vão para as suas casas, guarda eles, livra de todo mal, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cansado do pecado, Aleluia, Deus. fui aos pés do Salvador e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Aleluia, Deus. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no primeiro livro de Salmo, número 1. Livro de Salmo, primeiro. Porque Salmo, ele é ditado em número, não em capítulos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perseverar. Maravilhoso Deus e Pai celestial, nós te damos graça, meu Deus, pela porção da tua palavra, meu Senhor. Deus maravilhoso, que nós iremos entender cada dia o significado da tua palavra, meu Deus. Pai, que nós possamos, Pai, seguir, Senhor Deus amado, o teu estatuto, o teu caminho, meu Deus amado. Deus maravilhoso, eu te peço nesta hora, meu Deus amado, que o Senhor, Pai, venha abençoar, Senhor Deus amado, os teus servos que aqui chegaram, meu Deus amado. Deus maravilhoso, eu creio, por Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer em nossos meios, Pai. Deus maravilhoso, somos poucos nesta noite, mas cremos, Pai, que o Senhor está em nosso meio, meu Deus, para fazer a obra, meu Deus amado. Por isso estamos aqui, meu Senhor,
para ouvir, Senhor Deus amado, aqueles que vão cantar, aqueles que vão testemunhar para Ti, meu Pai, e aquele que vai falar da Tua palavra, meu Deus. Por isso, meu Deus amado, continue conosco nesta noite, fazendo o Teu querer em nossas vidas, que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Queria convidar os irmãos para sentar mais aqui na nossa frente, porque hoje nós vamos fazer um culto. Não vamos se prolongar muito, porque nós somos poucos. E creio que grandes coisas o Senhor vai fazer em nossos meios, onde nós já dobramos nossos joelhos, já pedimos clemência ao Senhor, já sentimos e estamos sentindo a presença dEle neste lugar. Então, amado, esta noite nós vamos priorizar mais a palavra de Deus. Vamos dar mais tempo para o pregador desta noite, para lhe se expressar aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Nesta hora, então, vamos ouvir aqui a irmã Cione, depois a irmã Cris, depois eu vou estar louvando e nós já vamos estar contribuindo para a obra do Senhor. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero deixar alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, o versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este vaso, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor nesta noite vem falar que o Senhor veio na presença de Jeremias e disse para Jeremias que era para ele descer à casa do oleiro, que lá ele iria ouvir as palavras do Senhor. Nós sabemos que a casa do oleiro é aqui. Nós sabemos nesta noite que o nosso oleiro, ele é Jesus. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor fala com Jeremias naquele tempo, que verdadeiramente Jeremias foi até a casa do oleiro. E a palavra do Senhor diz que naquele momento aquele homem estava fazendo um vaso. E a Bíblia diz que naquele momento que Jeremias chegou ali, aquele vaso se quebrou, se estragou, não tinha mais forma. E a palavra do Senhor diz que o oleiro começou a fazer outro vaso daquele mesmo barro. E aí ele comparou o povo como o barro. E ele quis dizer que ele é o próprio oleiro. E muito mais para nossas vidas nesta noite, o Senhor quer nos falar que muitas vezes nós pensamos que somos vaso, mas não somos o vaso que o Senhor quer. A palavra do Senhor diz, né, que aquele vaso era de barro e o Senhor conseguiu moldar, o oleiro fez outro vaso. Nós somos vasos na presença do Senhor, mas tem vasos de honra, tem vasos de desonra, tem vasos que são de ouro, de prata, de bronze, mas o vaso que nós temos que ser para o Senhor é o vaso de barro, porque no momento que o Senhor quiser fazer um novo vaso, Ele começa a nos amassar, mas nós sabemos que não é fácil para ser um vaso segundo a vontade do Senhor. Aqui a palavra do Senhor diz que o oleiro pegou o barro e começou a amassar para fazer um vaso da forma que ele queria. Aleluia.
Muitas vezes nós dizemos ao Senhor: Senhor, faz de mim um vaso novo na tua presença. Mas não sabemos de que forma o Senhor vai nos moldar, de que forma o Senhor vai começar a construir esse vaso. Existem muitos vasos caros, mas para o Senhor nós somos o mais precioso, porque aquele vaso que está na presença do Senhor. E aqui ele disse para aquele povo, para Jeremias, que ele poderia fazer daquele povo como aquele homem estava fazendo. Poderia amassar. E se aquele povo, se aquela nação a qual o Senhor falasse, se ele não se convertesse dos seus maus caminhos, se ele não desse ouvido à voz do Senhor, e o Senhor houvesse prometido bênçãos, vitórias, que ele iria plantar, edificar, se ele fizesse o que era mal perante os olhos do Senhor, não se convertesse, o Senhor também se arrependeria do que havia dito e não entregaria a bênção. Da mesma forma, ele disse que se ele falasse contra uma nação, contra um reino, para destruir, para derribar, se eles se convertessem, fizesse aquilo que era bom diante do Senhor, e o Senhor houvesse dito que ia destruir, que ia matar, que ia amassar, o Senhor ele também se arrependeria. A palavra do Senhor diz que Jonas foi pregar em uma cidade, e aquela cidade ia ser destruída por causa do seu pecado, da abominação. Mas quando aquele povo ouviu a palavra do Senhor e deu ouvido, o Senhor se arrependeu do mal. E a palavra do Senhor diz que ele não destruiu aquela cidade por amor daquelas pessoas que se converteram, que se humilharam na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz também que Deus ia destruir uma cidade, chamada Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que não tinha justo naquele lugar. Mas o Senhor disse que se houvesse 10 justos naquele lugar, Ele pouparia a vida. Que nós venhamos ser justos na presença do Senhor. Que nós venhamos ser esse vaso de honra na presença do nosso Deus. Não importa como estamos sendo amassados, mas o importante é como nós vamos estar na presença dEle, como um vaso de honra na presença do nosso Deus. O importante é isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Deixa mais uma vez na paz do Senhor. Amém. Irei louvar o Senhor para a honra e a glória dele. Aleluia. Aleluia. Bendito seja, Senhor, o seu nome, Senhor dos exércitos, Rei dos reis. O nosso Deus se faz presente neste lugar. Aleluia. A minha cegueira
ofertar, vão dizimar para o manifesto da tua casa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar 100 vezes mais, Senhor Deus amado. Que o Senhor possa prover na vida de cada um dos teus servos, Senhor. Não deixe que falte calçar, ou vestir, o alimento, meu Deus. Pai celestial, ser com cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E eu quero também vou louvar ao Senhor um hino que fala muito, amado, da minha vida com Deus, da onde Deus me tirou. E eu sou grato a Ele por este momento que estamos vivendo na Sua presença. De tantas coisas que andei fazendo nas condições de pecador, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. E tantas coisas que andei fazendo na condição de pecador, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. E eu creio, amado, foi a melhor coisa. Hoje, servo do Senhor, a melhor decisão que nós podemos tomar é servir ao Senhor. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nas lutas, nas tribulações, nós vamos servir ao Senhor, porque essas lutas, amado, que nós vivemos nos nossos dias, nós temos que só agradecer a Deus, porque Ele é conosco. O Senhor não dá nada daquilo que nós possamos suportar. Então, amado, que nesta noite nós viemos escutar, ouvir o que o Senhor tem para conosco nesta noite, através do seu servo, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Ainda que nós estamos pouco nesta noite, mas o principal é estar aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer falar conosco nesta noite. E vai usar o seu profeta como instrumento nesta noite. Não para aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Ele tem para conosco. Muitas das vezes queremos receber algo para nós que venha santificar nós mesmos. Mas o Senhor, o jeito dele é diferente. Então, nesta noite, vou estar passando direção para o nosso diácono, irmão Léo, que vai estar trazendo a mensagem de Deus nesta noite.